Como que as crianças podem prestar mais atenção em você? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Aproveita, já curte aí, já dá o like, já se inscreva no canal também, que esse tema é muito importante e fundamental. Muitas vezes você grita com as crianças, você se estressa as crianças também. Elas podem até ficar quietas, mas elas não vão ficar quietas porque elas estão entendendo que é o momento de ficarem quietas. Mas elas não vão ficar quietas porque elas estão entendendo, compreendendo que é o momento delas ficarem quietas se elas estiverem muito barulhentas. Elas vão ficar quietas porque elas estão se sentindo amedrontadas, ameaçadas, estão apavoradas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças compreendam as coisas de uma forma tranquila, de uma forma agradável e que ajam de uma forma mais consciente com as situações. É para isso que a gente está educando, né? Para o autocontrole natural, não pelo controle através do medo. Então a gente não foi ensinado a nos controlar, né? Ninguém ensinou isso pra gente. Então nós somos tudo descontrolados, e não é isso que a gente quer para as crianças, né? Os nossos pais gritavam, colocavam a gente de castigo, faziam coisas que não nos ensinaram a gente a aprender a se controlar de uma forma verdadeira. Que faz parte da nossa cultura é a gente gritar, a gente ameaçar, a gente falar alto. Isso a gente está educando através do medo. A gente não está educando as crianças para ensinar elas a se controlarem, porque nós não fomos educados assim, né? Eu lembro meu pai que quando ele queria chamar atenção, queria que a gente prestasse atenção nele, era sempre gritando, era sempre falando alto. E isso não é bom, porque daí o que a gente vai levar para as outras gerações, o que a gente vai levar para a vida é isso. Para vocês prestarem atenção em mim, eu preciso gritar, eu preciso ser brava, eu preciso falar alto. Não é nada disso. Então a gente precisa mudar essa chavinha e começar a agir de uma outra forma, de uma forma muito mais potente e de uma forma menos desgastante, né? Porque quando a gente grita, a gente se desgasta, a gente se estressa, isso não é bom. As crianças também ficam estressadas, ficam amedrontadas, a gente machuca a nossa voz, a gente machuca o nosso corpo e a gente pode conseguir sim a atenção das crianças de uma forma muito mais tranquila. E essa forma é a música. A música fala a linguagem das crianças. Com a música, a criança ela vai ser envolvida, a gente vai envolver com muito prazer e com muita naturalidade as crianças com música. E o nosso corpo também ajuda bastante. Então, por exemplo, as crianças estão aí super agitadas, estão falando um monte e é um momento que elas precisam parar, né, para te ouvir, ou elas precisam parar para elas ficarem mais quietinhas, para elas se silenciarem. E como é que a gente faz isso? A gente canta. Mas a gente canta qualquer música? Não, a gente precisa cuidar também, né? Porque a música, ela é um alimento. Assim como o alimento que a gente come para o nosso físico, a música é um alimento para a nossa alma. E do mesmo jeito que a música pode fazer bem, a música pode também não fazer bem. Então, se a gente quer trabalhar com as crianças de uma forma mais potente, a gente precisa saber que alimento é esse que a gente vai proporcionar para as crianças e em quais momentos. Então, se as crianças, por exemplo, elas estão super barulhentas, elas estão super agitadas, em nenhum momento eu posso, por exemplo, cantar uma música agitada, apresentar uma música rápida, porque daí eu vou acelerar ainda mais essas crianças. Né? Elas vão ficar com a respiração mais ofegante, porque elas vão cantar uma música mais agitada, vão ouvir uma música mais agitada, e daí os seus batimentos vão ficar mais acelerados, e as crianças vão ficar mais aceleradas também, e a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer. E muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem a consciência. Então, a gente começar a ter atitudes que façam sentido, que tenham mais consciências, que realmente vão ser fortes e poderosas para a gente transformar a educação das nossas crianças. Então, se a gente precisa que as crianças se silenciem um pouquinho, no primeiro ponto é a gente cantar uma música mais tranquila. Que quando a gente canta uma música mais tranquila, a nossa respiração vai ficar mais tranquila, automaticamente os nossos batimentos vão ficar mais tranquilos e automaticamente a gente vai se tranquilizar. E quanto mais baixo a gente cantar, é melhor. Mas sabe por que é melhor? Porque se a gente está cantando alto e as crianças estão falando, elas vão falar mais alto ainda e tudo vai virar
um vucu-vucu, vai virar uma festa, vai virar um carnaval e a gente vai se desgastar também. Então, mesmo com canções, a gente precisa cuidar das nossas atitudes, do nosso canto, da nossa intenção. Mas, Fabi, e se as crianças estão super agitadas, super barulhentas, eu vou começar a cantar baixo? Aí que elas não vão ouvir mesmo. Mas aí eu te conto o seguinte: sempre tem umas crianças que elas estão mais conectadas com o que o professor está fazendo. Então, nisso, elas vão começar também a cantar e a chamar a atenção dos outros colegas para eles se silenciarem. Então, a gente vai fazendo baixinho, vai cantando baixinho. E tem algo que ajuda muito, ajuda demais e a gente esquece, que é o nosso corpo. Então, às vezes a nossa voz, ela tá baixa, né? Mas o nosso corpo tá grande, tá presente, tá plantado no chão. Isso chama muito atenção, pega pelo visual das crianças. Se eles não estão conseguindo pegar pelo som, porque estão fazendo muito barulho e tá tudo muito baixinho, vai pegar pelo visual, porque você sempre tem lá, né, umas canções próprias para diversos momentos. Então, se você faz as canções com repetição, a criança já vai saber, por exemplo, que é o momento de se silenciar e de ficar quietinho e de prestar atenção na professora. Né? E daí a gente, por exemplo, pega sempre a mesma canção. Então a gente tem a canção para pedir silêncio, né? E essa canção tem os gestos também. E esses gestos a gente pode fazer bem grandes para a criança. De repente ela tá lá num outro movimento, ela vai, opa, a professora já começou aquela canção, porque com a repetição ela já vai saber. E a música atua na memorização, então ela já vai recordar, vai saber que é o momento dela ir se silenciando. E quando elas vão entrando nessa mesma sintonia dessa música, vão cantando também, vão fazendo gestos, né? Vai fazendo essa passagem para elas irem também se acalmando. Então, por exemplo, essa música do Brilha, Brilha Estrelinha, né? Que é uma canção para pedir silêncio. A gente faz os gestos da estrelinha, né? Brilham, brilham as estrelinhas, quero ver sua estrela brilhar. Então, essa canção já conta para as crianças assim: cada criança tem uma estrela. E para essa estrela brilhar, as crianças precisam se silenciar, né? Então, o silêncio, vamos ouvir, né? Então, tudo é com gesto. As estrelinhas vão iluminar. Então, se eu estou fazendo isso aqui, com esse movimento e cantando, as crianças já vão assimilando e já vão entrando também nessa mesma frequência. A gente não precisa se desgastar, não precisa se estressar. E essa imagem da estrelinha, da luz da estrela, é uma imagem também muito importante e muito significativa. Porque, por exemplo, se a gente chega para a criança e fala assim, ai, fica quieto, você é barulhento, você nunca consegue ficar quieto, toda hora tem que chamar sua atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai assim, né, enchendo essa criança de um monte de coisa que não é bacana. Às vezes ela tá passando por um momento que ela tá mais agitada, às vezes tem questões acontecendo na vida dela que às vezes a gente não sabe, então ela tá meio fora de si, mas não quer dizer que ela seja assim. Né? E se a gente vai colocando esse monte de carga, esse monte de palavras em cima das crianças, elas vão crescendo achando que elas são assim. E muitas vezes elas se tornam assim de tanto que a gente já enquadra ela nesse lugar. Então, quando a gente fala para a criança, ela precisa cuidar da estrela dela, é muito diferente. Né? Que para a estrela dela brilhar, ela precisa se silenciar, que ela tem condições e ela é inteligente o suficiente para cuidar da sua luz. Então não é ela que é assim, né? É essa luz dela que ela pode sim controlar para ficar iluminada ou para ficar apagada. Ela tem essa opção, ela tem essa escolha. Então assim, a criança vai absorvendo, né? E vai assimilando de uma forma inconsciente tudo isso. E a gente está lá fazendo um lindo trabalho, né? E tá transformando a rotina das crianças, o dia a dia, o desenvolvimento infantil, plantando, semeando coisas boas para o resto da vida. Né? Então, tranquilamente a gente começa a cantar fazendo os gestos, a gente não acusa, a gente não aponta, né? E a música, por a criança estar se sentir envolvida com a música, porque a música é muito próxima da criança, todo mundo que
trabalha com crianças sabe, né, o quanto as crianças gostam e se identificam com a música. Então ela vai se sentir bem com aquilo. Ela vai te ouvir muito melhor, vai pegar muito melhor uma canção do que uma fala. Então ela vai se corrigir com muito mais rapidez, com muito mais tranquilidade. E também, né, com esse visual onde esses gestos vão estar também contando para ela, olha, agora é o momento dessa canção e o momento dessa canção, você já sabe que é o momento de silenciar. Brilham, brilham as estrelinhas, quero ver sua estrela brilhar. O silêncio, vamos ouvir. As estrelinhas vão iluminar. E uma coisa também que é muito importante é a gente cantar com a voz mais aguda, tá? Pegando numa região mais fininha, se você não entende o que é agudo, o que é grave, né? O grave, por exemplo, é o grosso. Então, se a gente tá lá, né? Brilham, brilham as estrelinhas. A criança não vai ser tão atingida. Porque a criança, ela ainda, né? É algo sublime, algo celestial. A gente fala que as crianças ainda não estão totalmente acordadas nesse nosso mundo, né? Elas estão ainda meio que no mundo dos sonhos, que é algo mais sublime. E quando a gente canta com essa voz mais aguda, a gente vai mais em direção a elas. Além, a gente se conecta melhor com as crianças. Além do que, elas conseguem daí cantar junto também, porque criança tem essa voz mais fininha, tem essa voz mais aguda. Então a gente facilita, a gente se aproxima do universo infantil. Se a gente pega um tom, né, uma voz muito grossa, muito grave, né? Uma que a criança não vai ser tão atingida e também ela não vai conseguir cantar junto, para ela vai ser muito difícil, porque a referência que você está passando para ela é uma referência que ela não consegue reproduzir por conta do próprio aparelho fonador desse momento da vida dela, né? Então a gente tem que ajudar, facilitar, contribuir, cooperar, colaborar, e para isso a gente precisa ter mais consciência sobre o desenvolvimento infantil. Então a gente canta uma voz mais agudinha, né? Brilham, brilham as estrelinhas, que daí vai atingir muito melhor. E trabalhando com o nosso corpo, né? Com esse movimento grande, né? E lembrando que a gente não pode cantar alto, a gente não pode gritar, porque senão tudo vai ficar mais alto, tudo vai ficar mais gritado. E o que a gente quer é que as crianças fiquem encaixadas, fiquem tranquilas. E para isso, a gente precisa ficar também. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, dá um like aí. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque toda semana tem vídeo novo. Então, bora cantar para as crianças prestarem mais atenção em você e aprenderem a se controlar, a se silenciar, sem grito, sem castigo, sem ameaças, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.